Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente está levando para você todo sábado, 9 da manhã, temas internacionais e suas interfaces na Amazônia. É um projeto de extensão do curso de RI, também uma linha de pesquisa do grupo de pesquisa CNPq, do mestrado profissional em Gestão do Conhecimento aqui da UNAMA. A gente está levando para você essas discussões todo sábado, programa diferente, programa sensacional. Olha, e eu não faço o programa sozinho, sou o professor Mário Tito Almeida. Quem está comigo hoje é Carol Matsura. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio UNAMA, quem está acompanhando a gente pelo Instagram. Seja muito bem-vindo a mais um programa Globalizando. E eu quero aproveitar para deixar um abraço para Letícia Auxiliadora, que nos acompanha pelo nosso Twitter, @pglobalizando. Legal, Carol. Quem também está com a gente hoje, direto de Parauapebas, José Cherny. Bom dia, Cherny. Bom dia, professor. Bom dia a você, ouvinte. É sempre um prazer estar aqui todas as manhãs de sábado, né? Eu queria mandar um abraço mais do que especial para nossa seguidora no Instagram, Karine Coelho. Legal, Cherny. Quem também completa o nosso time de locutores é o internacionalista, coordenador executivo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Bom dia, Edu. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. Quero logo mandar um abraço para nossa seguidora no Threads, a Damásia Nascimento. É isso mesmo, um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui na live do Instagram. A Nina Fernandes está transmitindo para você. Você está com a gente aqui porque o tema de hoje é muito legal, necessário. Vamos falar sobre o papel da universidade no cuidado com a pessoa idosa, uma temática super importante. E quem está com a gente, eu tenho o maior orgulho de receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Nossa convidada é a professora Aniele de Moraes. Ela é médica formada pela UEPA, é geriatra pela Escola Paulista de Medicina, é professora do curso de Medicina da UEPA, é também coordenadora do Núcleo de Atenção ao Idoso da UEPA e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Pará. Professora Aniele, que prazer lhe receber aqui na Rádio UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a toda a equipe, todos os ouvintes. O prazer é todo meu. É uma grande honra estar participando aqui desse programa tão importante. E a sua presença aqui enriquece o nosso programa, porque com a qualidade que tem de estudo, pesquisa e atuação na área, dá para falar muito bem sobre o cuidado com a pessoa idosa, né? Um tema tão necessário, Isso, né? exatamente. Porque o envelhecimento populacional é uma realidade, um fenômeno mundial. Então, sobre isso nós vamos conversar no programa de hoje. E você sabe, né? Esse bate-papo, ele é entremeado com viagem pelo mundo da música. Eduardo Oliveira, como é que a nossa playlist está montada hoje? Eras, professor, tá muito boa a playlist do programa de hoje. Olha, para você que está nos acompanhando, a nossa playlist de hoje vai passar por países que possuem as populações mais idosas do mundo. E a gente vai direto para o Japão. E nesse país, cerca de 28% da população possui mais de 65 anos. Isso ocorre devido à baixa taxa de natalidade e à grande expectativa de vida no país. Em representação ao Japão, ouviremos agora Boys and Girls, de Ayumi Hamasaki. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha só, fomos para o Japão, né, Edu? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Boys and Girls de Ayumi Hamasaki. E o Japão se destacou a realidade etária de sua população e começou a investir em tecnologias robóticas e inteligência artificial como forma de solucionar as dificuldades relacionadas à mão de obra insuficiente. Globalizando. Fique por dentro. O programa de hoje está sensacional e a nossa equipe trouxe algumas informações para você ficar mais por dentro do nosso tema. O envelhecimento populacional é uma realidade global, especialmente na América do Norte e na Europa, segundo o relatório da ONU de 2023. Esse fenômeno foi impulsionado por avanços na saúde, terapias médicas e maior acesso à educação. Para lidar com essa mudança demográfica, a ONU recomenda a implementação de políticas inclusivas e sustentáveis. Entre as medidas sugeridas, destacam-se o investimento em saúde e em cuidados de longa duração.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando hoje com a professora Aniele de Moraes. Aliás, antes de falar com a professora Aniele, tem muita gente já participando aqui da nossa live. Um abraço para quem está com a gente. A Júlia Lima está com a gente, o Felipe Leão, Gustavo Lavandowski também, o Pepes também está com a gente. Professora, uma pergunta bem interessante que chega para a gente aqui é do Lucas Mendes no Instagram. Ele quer saber o seguinte: quais são as perspectivas para o envelhecimento da população brasileira nas próximas décadas? O país realmente está preparado para essa transformação? Excelente pergunta. O envelhecimento populacional é um dos nossos maiores triunfos, mas um dos maiores desafios também, especialmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Então, o Brasil tem muito a caminhar, mas nós estamos na década do envelhecimento saudável, que é uma iniciativa global da OMS, em parceria com a ONU, com outras instituições, organizações não governamentais e a nossa sociedade. E nessa iniciativa que o Brasil faz parte, tem 4 grandes pilares: mudar a forma como sentimos, agimos e pensamos em relação ao envelhecimento, para combatermos o etarismo e promovermos a inclusão da população idosa, promovermos cidades amigas da pessoa idosa. Interessantíssimo isso. Com acessibilidade, infraestrutura, transporte e comunidades em que a gente promova a integração social. Sem dúvida. Além disso, o cuidado integrado de todas as áreas da saúde, né? Não só da medicina, mas para a gente promover também um envelhecimento ativo, saudável. E é muito importante promover o cuidado a longo prazo para os pacientes que são acamados, não conseguem se deslocar, o cuidado a nível domiciliar também. E aí a gente tem muito a caminhar, mas a gente está nessa iniciativa. O papel do profissional da saúde é fundamental nisso, não só para refletir sobre, mas para criar práticas que sejam saudáveis também, né? Com certeza, isso é fundamental. Começar com envelhecimento ativo. É pensar na prevenção. O que a gente faz todos os dias importa. E uma hora a conta chega. Exato. Porque a gente quer envelhecer, a gente quer um futuro com envelhecimento ativo e saudável. E quem trabalha, né, Eduardo, ou quem convive com pessoa idosa, precisa redobrar os cuidados, mas fazer com que ele se sinta feliz até com a idade que tem, né? Exatamente, eu moro com uma senhora de 77 anos, né? E graças a Deus ela é muito ativa, ela gosta de fazer parte das rotinas do dia a dia, de se tornar protagonista como a chefe da casa. Exato. Isso é muito bom, porque eu já tive experiência na família que a gente não pôde dar a mesma atenção, mas com ela é uma coisa surreal, assim, sabe? Ela é bem ativa, ela é bem saudável, gosta de se exercitar bastante. Que maravilha. E a gente aprende muito com isso, né? Porque a gente quer chegar aos 77 anos também. É o que você fala, nós vamos chegar a ser idosos e precisamos cuidar disso, né? Se tudo der certo, nós vamos envelhecer. O que a gente certo, quer é ótimo. poder envelhecer, né? Envelhecer bem. Exatamente. Muito bem, professora Aniele de Moraes conosco no programa Globalizando de hoje. Olha só, nós viajamos para o Japão e agora a gente vai para a queridíssima, maravilhosa, sensacional Itália, José Cherny. Bom, agora a gente vai para um país que eu acho que o professor Maritito gosta um pouco. Gosto muito, um pouquinho só. Que é a Itália, que possui a maior percentagem de idosos acima de 65 anos devido aos baixos índices de mortalidade e natalidade. Esse cenário tem levado o país a investir na qualidade de vida para a terceira idade. Em apresentação à Itália, ouviremos Amarcord, de Sara Toscano. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos pra maravilhosa Itália com uma música que foi de Sanremo 2025. É com você, Cherny. Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Amarcord, de Sara Toscano. O governo italiano possui planos socioeconômicos para o aumento da natalidade no país, ao mesmo tempo que investe em aparatos educacionais para a formação de profissionais capacitados para atender demandas da população idosa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Aniele de Moraes com relação justamente ao cuidado com a pessoa idosa, o papel da universidade nessa atenção à pessoa idosa. A Maria Souza, a professora no Twitter, ele pergunta o seguinte: como é que o Brasil tem se organizado para garantir uma melhor qualidade de vida para os idosos, considerando as políticas públicas que existem?
Excelente pergunta. A diretriz do MEC, do Ministério da Educação, mostra que agora nós precisamos inserir o ensino do cuidado da pessoa idosa na graduação. Isso é extremamente importante legal. porque a gente precisa capacitar os profissionais. Sem dúvida. Nós temos as políticas públicas de assistência à pessoa idosa na atenção primária, no programa, na estratégia do programa de saúde da família. Tem os geriatras, Sim. a equipe de gerontologia, que são especialistas no cuidado do envelhecimento. Porém, a gente não tem geriatra para todo mundo, então é muito importante a gente capacitar todos os profissionais da saúde. Perfeito. E daí a universidade é protagonista nesse processo. É muito importante também discutir as reformas da Previdência Com certeza. e políticas que promover a inclusão de pessoas 60 a mais no mercado de trabalho também, porque elas têm uma experiência que é valiosa. Exato. Além disso, educação e integração social, promover educação e ensino ao longo da vida e discutir tecnologias também, ensinar tecnologias para essas pessoas 60 a mais. E aí é muito importante também a gente discutir mobilidade, acessibilidade. Dentro da cidade, dos espaços públicos e dos espaços privados. Exatamente. Eu fico me perguntando aqui, professora, como é que a gente deve educar já as crianças, inclusive? Então, como é que os profissionais da saúde, sei lá, da UEPA, do CCBS, onde você trabalha, são de alguma forma capacitados, mas como pegar essas crianças que estão entrando na educação infantil para já ter essa sensibilidade? É super importante, né? Esse contato entre avós e netos isso, é fundamental. Isso. Melhora tudo a qualidade de vida, mas também desde criança entender a importância de hábitos saudáveis que vão levar a um envelhecimento ativo e saudável. Lá na Universidade do Estado, com o trabalho feito com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, com enfermeiros e tal, como é que se dá esse processo? O processo de crianças também? Sim, também. Bom, promover momentos, ações em que a gente traz a família para estar junto com as pessoas idosas. Isso é legal. E educação em saúde. Palestras, momentos de orientar o que deve ser feito, o que devemos evitar. E promover esses momentos de integração e lazer. Que eu acho muito interessante, a gente faz a integração, com certeza a Universidade do Estado do Pará ainda vai crescer muito nisso para poder fazer com que de fato essa integração aconteça de maneira mais otimal, né? Com certeza. Isso é muito importante, essa fórmula de incentivo e apoio. Muito bem, professora Aniele de Moraes está com a gente do programa Globalizando. Olha, nós viajamos para o Japão, você que está chegando agora, viajamos para a Itália. Eduardo Oliveira, para onde nós vamos agora? Professor Mário Tito, agora a gente vai para a Finlândia, nossa viagem musical não para, e lá apresenta uma das maiores expectativas de vida da Europa. E dispõe de um sistema de saúde de qualidade que oferece cuidados tanto em domicílios, isso é importante, quanto em espaços de acolhimento essenciais para a população idosa. Então, para representar a Finlândia, ouviremos agora Hem com a música Wings of a Butterfly. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Legal, viagem musical sensacional. Nós viajamos agora para a Finlândia, não foi isso, Eduardo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Hem com a música Wings of Butterfly. E a Finlândia desenvolve programas educacionais voltados para a participação social e aprendizagem dos idosos, com o objetivo, eu queria destacar, isso é muito importante, de atender às suas necessidades educacionais e promover o envelhecimento ativo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Aniele de Moraes aqui no programa Globalizando. É sempre muito bom saber que você está com a gente. Estamos falando sobre o papel da universidade no cuidado com a pessoa idosa. Professora, olha, o João Pereira está lhe perguntando o seguinte: o etarismo ainda é uma realidade no Brasil? Como é que ele impacta no cotidiano das pessoas idosas e quais medidas podem ser adotadas para combatê-lo? É uma triste realidade, Exato, né? O preconceito exato. em relação à idade. E a gente vê isso o tempo todo. Por exemplo, em relação à saúde, com frequência acham que determinados sintomas são por causa da idade. Então, tem o esquecimento por causa da idade. Tem fraqueza por causa da idade. Mas, na realidade, quando esses sintomas acontecem, é porque tem alguma doença, algum problema que está levando a isso. E muitas vezes, por achar que é da idade, isso não é diagnosticado. Perfeito. Além disso, achar que aquela pessoa não tem contribuição mais na sociedade. Sim. Então, não se valoriza toda a experiência, tudo que ela já contribuiu. Isso é muito ruim. Fora o mercado de trabalho também, né, que muitas vezes é etarista. Lá no Japão, por exemplo, que foi citado anteriormente, em outras
as sociedades mais desenvolvidas, o idoso tem um papel central, ele é extremamente valorizado, ele é incluído em todas as comemorações da família e da sociedade pelo papel que ele tem. E existem várias formas da gente combater esse etarismo, né? Uma dessas formas é o que a gente está fazendo agora, é discutir este assunto, então isso é extremamente importante, discutir o envelhecimento, a autonomia, a qualidade de vida nessa fase da vida. Porque quando a gente chega nessa fase, a gente quer aproveitar tudo aquilo que a gente já se doou tanto, se dedicou. É muito importante promover campanhas que valorizem a experiência e a contribuição dos idosos para a sociedade. No NAIUEPA, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso da UEPA, a gente sempre faz as ações para prevenção, para conscientização. E em outubro, em especial, tem uma ação que chama Amor Prateado. Ah, que legal, gostei. Em outubro tem o Dia Nacional da Pessoa Idosa, prateado, né? Em alusão aos cabelos brancos já nessa fase da vida, mas que precisam ser valorizados sim. Muito bem, Eduardo. E, professora, não sei se a senhora já viu aquele filme, O Estagiário. Sim. Do Robert De Niro e da Anne Hathaway, que retrata justamente isso, um ambiente de trabalho corporativo, quando um idoso retorna, né, da sua aposentadoria para trabalhar. Acontece no começo até um estranhamento, né, em relação a isso. Exatamente. Aí é fantástico esse filme, né? E são muito importantes políticas para a inclusão no mercado de trabalho também, que ele vem com outro propósito agora, né? De contribuir com essa experiência, com tudo que já fez e ter uma outra visão mais madura para contribuir nos objetivos da empresa. Vale a pena assistir esse filme. E é interessante também o quanto que as empresas também, a parte privada, né, tem levantado a bandeira da diversidade para dentro das suas áreas, né? Existem inclusive programas específicos para pessoas 60 a mais, programas de estágio, né, programas trainee, contratações afirmativas. Eu acho que isso é muito importante, muito interessante da gente falar aqui também. Esse contato intergeracional, ele é fantástico, né? Nada melhor do que a gente fazer as coisas juntos, levando os objetivos de cada um, a visão de cada um, porque aí a gente tem um trabalho maravilhoso, né? O impacto é muito maior, com certeza. Muito bem, professora Aniele de Moraes conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Muito, muito, muito bom saber que você está com a gente aqui no programa Globalizando, e a gente sempre faz uma fala especial, vai para as ruas da Grande Belém. Estamos recebendo aqui no nosso programa a nossa produtora, Júlia Lima, tem informações de qualidade para você. Oi, Júlia, bom dia. Bom dia, advocacia da OAB, professor Gustavo Pinheiro, bom dia. Bom dia, é um prazer participar, e bom dia e parabéns a todos os consumidores pelo dia de hoje. Então, professor, pode falar pra gente qual a importância do Código de Defesa do Consumidor no Brasil? O Código de Defesa do Consumidor no Brasil surgiu num momento histórico muito difícil para os consumidores, que foi o final da década de 80 e início da década de 90. E ele surgiu justamente pela fragilidade dessa relação que existia na época, que ainda nem sequer era chamada de relação de consumo, e veio para tentar reequilibrar essa relação jurídica, criar essa relação jurídica no direito brasileiro e reequilibrar essas relações que haviam se tornado muito desiguais ao longo dos anos. Muito bom. Fala pra gente também quais são os direitos básicos que nós, como consumidores, precisamos saber. Bem, são vários, né? O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor fala expressamente quais são os direitos do consumidor. Mas nós passamos a ter com o CDC vários direitos. Direito a fazer valer aquela oferta que foi veiculada, que foi publicada e que muitas vezes se escreve na televisão, aparece naquelas letrinhas miúdas, né? Então nós temos o direito a fazer valer aquela oferta. Temos direito, passaram a ter direitos a ser indenizados por danos morais e materiais, né? Principalmente os danos morais, que era muito difícil de se discutir. Passaram a ter direito à revisão dos contratos que eram considerados leoninos, com aquelas cláusulas abusivas que na década de 80 se tornaram impagáveis, se tornaram incumpríveis, e passou-se a ter o direito a essa revisão simplesmente porque elas são abusivas, né? Então, defendendo o consumidor dessas abusividades, a grande importância do CDC é justamente trazer essa proteção aos consumidores, protegê-los dessa agressividade que era a relação de consumo ali no final da década de 80 e início da década de 90. Então hoje o consumidor está bem mais protegido,
A lei consumerista brasileira é uma das mais modernas que nós temos no mundo e continua sempre em evolução aí, com algumas modificações ao longo do tempo. Muito obrigada, perfeito. Bom, grata, professor, pela sua explicação, muito importante a gente saber sobre os nossos direitos. E esse foi o professor de Direito Civil e Processo Civil e Direito do Consumidor falando com a gente. Agradecer. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns aos consumidores pelo dia de hoje. Grata, gente, fica com a equipe. Muito obrigado, Júlia, pela sua participação no programa Globalizando. Realmente, hoje é dia do consumidor. Vamos fazer valer o nosso papel de consumidor. Olha, a gente tem informações de qualidade, mas também tem música, quarta etapa da viagem musical. Nós viajamos pelo mundo da música agora no primeiro bloco, no Japão, fomos para a Itália, passamos pela Finlândia. Carol Nascimento, é com você. Agora, professor, a nossa viagem vai fazer conexão com a China, que é a segunda maior economia do mundo e possui uma população com alta expectativa de vida. E para isso, o país adotou várias medidas a fim de equilibrar a previdência social e a qualidade de vida dos idosos. Para representar a China, ouviremos Jackson Wang com a música LMLY. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, fomos pra China. Você já foi na China, né, Carol? Fui também, professor. Foi justamente. A gente acabou de ouvir Jackson Wang com a música LMLY para representar a China, que, olha só que legal, possui uma rede de universidades para idosos, com o intuito de promover a integração social e uma aposentadoria ativa e saudável, evidenciando as vantagens do progresso sociocultural. Muito bem, Sharon, estamos terminando o primeiro bloco do programa. Quero saber para onde nós vamos viajar no mundo da música. Bom, professor, a playlist de hoje ela tá imperdível e no próximo bloco ela vai passar pela Índia, Rússia, Peru e, claro, o nosso Brasil, né? E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Este é um programa do curso de Relações Internacionais, projeto de extensão do curso de RI, também uma das linhas de pesquisa do Grupo de Pesquisa Internacional da Amazônia, do qual sou líder lá, CNPq, do programa de mestrado em gestão do conhecimento da Unama. A gente quer levar para você o que acontece no mundo, como isso reverbera na região amazônica. O programa de hoje é sensacional. Estamos conversando sobre o papel da universidade no cuidado com a pessoa idosa. Está com a gente a professora Aniele de Moraes, médica formada pelo EPA, geriatra pela Escola Paulista de Medicina, professora do curso de Medicina da UEPA, coordenadora do Núcleo de Atenção ao Idoso da UEPA, atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Pará, portanto, uma pessoa de referência no tema que nós estamos conversando. Antes de continuar conversando com a professora Aniele, nós vamos agora com Eduardo Oliveira para retomar nossa viagem musical. É isso mesmo, professor. Você que está nos acompanhando, a playlist está sensacional. E olha, para lembrar, a playlist de hoje conta com músicas de países que possuem as populações mais idosas do mundo. E até 2067, agora a gente vai para a Índia, é um país com o maior número de idosos no mundo, representando cerca de 29% de sua população. Mas olha, uma grande parte desses idosos pertencem à parcela mais pobre da população. Então, para representar a Índia, ouviremos agora First Class, ou Kalank, de Arijit Singh. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos pra Índia, Eduardo. Fomos pra Índia, professor, ouvimos First Class, ou Kalank, de Arijit Singh. E olha, o governo indiano adota medidas para garantir os direitos essenciais dos idosos, expandindo a cobertura de saúde e oferecendo cerca de $6.000 anuais por família para cidadãos a partir dos 70 anos. Globalizando. Fique por dentro. Bom, tendo em vista tudo que estamos discutindo hoje no programa, o Estatuto da Pessoa Idosa, criado em 2003, protege o direito da pessoa com 60 anos ou mais, garantindo uma vida digna. A lei abrange saúde, educação, trabalho e proteção contra abusos.
promovendo inclusão e respeito. Entre os direitos garantidos estão atendimento prioritário em saúde, medicamentos gratuitos, prioridade de serviços públicos e proteção e benefícios previdenciários. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Aniele de Moraes aqui no programa Globalizando. Chegou uma pergunta pra gente, professora, que eu acho bem legal, é da Vivi Fonseca. Ela lhe pergunta, obrigado, viu, pela sua participação. Pergunta o seguinte, hoje as pessoas estão mais cuidadosas com o corpo, malham, se alimentam melhor na medida do possível. Como é possível cuidar da saúde mental num país tão etarista, pergunta ela? Porque as pessoas estão cheias de saúde, cheias de vontade, mas se deprimem, se fecham por causa do preconceito. Vivi, super importante essa pergunta. Na realidade, a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento. Sim. É importante a gente pensar que se tudo der certo, a gente vai envelhecer, e se tudo der muito certo, a gente vai envelhecer de forma saudável, ativa, Sim. e que isso é uma dádiva. Entender que vão ocorrer algumas alterações no nosso corpo, mas é possível, sim, envelhecer de forma ativa, com beleza, fazendo-se aquilo que quer. E para isso é muito importante estar inserido em atividades com as pessoas que a gente ama, manter o contato com familiares, com amigos, porque muitas vezes essa pessoa idosa é deixada de lado. Manter atividade física, aquilo que gosta de fazer, hobby, contato com a natureza. Então, quando se aposenta, manter algum propósito também, seja voluntariado, contato com os netos, tem tanta coisa, né? Mas é algo que a gente precisa cada vez mais discutir. E espaços que essas pessoas possam discutir a maturidade, né? Os desafios que acontecem e também o que podem promover e contribuir aí para a nossa sociedade. E Sherne, e isso é importante em qualquer lugar, em qualquer situação, porque a sabedoria que vem dos mais idosos, mas também a experiência de ter errado e ter acertado, ajuda também os mais jovens, né? Eu acho que é muito legal a gente, como, por exemplo, a gente aqui na universidade, a gente é mais jovem, a maioria, né? Então é muito legal a gente conseguir aprender com os idosos sobre, por exemplo, relações internacionais, que a gente tem diversas referências que são pessoas mais idosas, né? E também é interessante a gente pensar na proteção da pessoa idosa, porque, por exemplo, eu vivo com a minha avó, ela tem 88 anos, e também eu convivo muito com meu avô, tem 94 anos, e eles têm necessidades diferentes, eles têm individualidades, né? O idoso, por mais que todos sejam idosos, eles possuem características próprias, eles possuem as individualidades dele, né? Então é muito interessante a gente ver a pessoa não só como um idoso, não só aprender como um idoso, mas aprender com a pessoa, né? E a instituição poder garantir a proteção da pessoa pensando nas individualidades dela, né? Interessante o que o Sherne está falando, né, professora? Super interessante. E por isso que a geriatria e a gerontologia são uma especialidade, são especialidades, né? A especialidade médica e a especialidade da equipe de saúde. Porque a pessoa idosa precisa ser vista de forma integral. É uma avaliação multidimensional. Não é apenas Por isso é diferente da clínica médica, não é avaliar a pessoa adulta. Existem várias particularidades e por isso é uma avaliação mais demorada, é um olhar integral e integrado também. Muito bem, professora Aniele de Moraes conosco no programa Globalizando de hoje, sexta etapa da viagem musical, Carol Matsura. Professor, agora a gente vai dar um pulo lá na Rússia. Devido à escassez de mão de obra provocada por fatores como a guerra na Ucrânia, por exemplo, a Rússia busca aumentar a inclusão de idosos no mercado de trabalho, fazendo com que muitos optem por adiar a aposentadoria. Em representação à Rússia, vamos ouvir Provence, de Elka. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música maravilhosa, inclusive com um russo maravilhoso. Que música é essa, hein, Carol? É a Provence, de Elka, professor, em representação à Rússia, que tem realizado vários investimentos para aumentar a expectativa de vida dos idosos para 78 anos até 2030. E para isso, a gestão de projetos educacionais de idosos tem sido implementada como motor social. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui com a professora Aniele de Moraes, uma conversa sensacional, um sábado de manhã muito informativo para a gente poder realmente cuidar das pessoas. E a gente tem falado muito e tem participação dos nossos ouvintes agora.
Bom dia, meu nome é Alexandro, eu estava aqui acompanhando o programa e eu gostaria de saber de que maneira a sociedade civil pode se envolver em iniciativas universitárias para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Interessante. Super interessante, né? E necessário também. Participar dessas ações, né, que são promovidas por outras instituições, é muito importante o contato com a sociedade para estimular essas pessoas nas campanhas de conscientização, de prevenção, de promoção da saúde, de permitir esse contato entre várias gerações também e de permitir atividades diretamente que a gente possa incluir essas pessoas, né? Seja no mercado de trabalho, seja com trabalho voluntariado, ou seja, por exemplo, com plantação, com várias coisas que trazem lazer e felicidade para esse cotidiano. E superar, inclusive, aquela ideia de que o idoso, 60 mais, 70 mais, já está à beira da morte, já está no final da vida. Eu acho que essa ideia traz uma negatividade muito alta, né? Com certeza, isso não é realidade, Perfeito. né? Olha a nossa diva Fernanda Montenegro, por exemplo, Então. e tantos exemplos de envelhecimento bem-sucedido. Uma coisa importante também é permitir ensinar a inclusão na tecnologia, né? Muito legal, como professora, acessar isso é muito legal. tablet, celular, como participar, que é uma forma da gente se manter conectado Sim. também, mesmo quando a gente está distante. Sim. Então, isso é uma forma que pode contribuir muito para a melhora do bem-estar e da integração social dessas pessoas. E como é um elemento novo, professor, é claro que ele tem que ser acompanhado para ele não beber tudo também, né? Tem que tá lá acesso, vai beber de tudo também, né? Exatamente, equilíbrio é a chave de tudo É isso nessa mesmo. vida, né? E olha, a professora Aniele está falando isso, ela é da Universidade do Estado do Pará, e eu fico muito feliz de compartilhar com ela a pertença dessa universidade, que é muito importante na educação superior do Estado, né, professora? Super importante, né? A universidade, ela produz conhecimento, ela produz assistência e ela capacita excelentes profissionais que vão estar aí atuando de forma diversa na nossa sociedade. É muito legal, inclusive você pode sempre acompanhar a gente, porque essas discussões elas vão estar presentes nas nossas redes sociais. Carol é da equipe de mídias, líder da equipe de mídias, tem muita produção sobre isso. Aliás, o nosso videozinho, né, Carol, que nós fizemos, a Amy fez, muito legal, coloca a questão do idoso sempre como protagonista, né, Carol? Exato, professor. Então, ao longo da semana, né, nós temos várias divulgações do tema e é o que a professora estava falando, né? E eu gostei muito da fala do Cherny ainda há pouco, que são pessoas com seus gostos individuais. Às vezes a gente coloca todo mundo numa sacola e acha que as políticas devem ser as mesmas para todos. Padronizando tudo, né? Exato, e a gente esquece de dar essa personalizada, de entender que aquela pessoa tem suas vontades particulares, e acaba tirando essa pessoa do palco como indivíduo. Perfeito, né? Muito bom, Carol Nascimento. Eu queria aproveitar para compartilhar com vocês algo que é um motivo de muito orgulho aqui para nós do Pará, porque nós temos um serviço que é o único serviço no momento reconhecido pela ONU nessa década do envelhecimento saudável como promotor do envelhecimento ativo e saudável aqui na nossa região, que é o serviço do grupo Cíntia Charoni, que atende um número muito grande de pessoas idosas e recebeu esse selo. E isso é um motivo de orgulho pra gente, né? Que a gente possa avançar ainda mais. Muito bem, professora Aniele está com a gente. Um abraço para quem nos acompanha na live do Instagram. Felipe Leão, Sabrina Sena, Duda tá com a gente, Jane Elisa, que é lá do CCSE da UEPA, Vivi Fonseca, Gustavo Lavandowski, Larison Silva, Regina Cherny, Vera Sobral, Mayumi, Rosieliane, uma galera, Ivene Baixos tá com a gente. Eduardo, 7ª etapa da viagem musical. Professor Mário Tito, agora a gente vai direto pro Peru. E em 2021, esse país aderiu à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, um marco rumo à justiça social para os idosos que enfrentam dificuldades no acesso a direitos básicos, como a saúde. E para representar o Peru, ouviremos agora Amor Verdadeiro de Damares e Raíces de Rauja. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Peru no programa Globalizando, Eduardo. 7ª etapa da viagem musical, professor, acabamos de escutar Amor Verdadeiro de Damares e Raíces de Rauja. E o Peru, distritos peruanos, na verdade, como Miraflores, se destacam como comunidades amigas
no âmbito do Programa de Atenção aos Idosos, onde os universitários realizam atividades e acolhimento para a população idosa. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Além do Globalizando, tem também o site. O que é o site? É um espaço digital onde os alunos de RI podem escrever uma série de coisas, participar, colocar para fora da universidade o que produzem dentro da universidade. Para falar sobre o site internacional da Amazônia, estou recebendo a coordenadora executiva do site, Rebeca Brito. Bom dia, Rebeca. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. E aí, Rebeca, fala pra gente o que tem de produção desta semana. Bom, essa semana preparamos uma série de artigos com conteúdos de qualidade, como sempre. Na segunda-feira, dia 17, teremos o texto sobre o populismo no discurso de Trump no Senado dos Estados Unidos, escrito pelo acadêmico Pedro Paulo, do 5º semestre. Já na quarta-feira, teremos o tema A Amazônia no Prato da Europa, a Lei do Desmatamento, escrito pelos acadêmicos Rodrigo Lobato e Lara Lima. E para finalizar a semana, teremos na sexta-feira, dia 21, o artigo que aborda a situação atual dos conflitos na Ucrânia, escrito pela acadêmica Stephanie, do 5º semestre. Muito legal, Rebeca. E temos o nosso observatório da COP, que está bombando, tem muita produção, né, Rebeca? Isso mesmo, professor Mário Tito. Há alguns meses tivemos a inauguração no site internacional da Amazônia do Observatório da COP. Um quadro que tem como objetivo ficar de olho no desenvolvimento do evento, produzindo análises em artigos acadêmicos e divulgação de notícias que atualizem sobre a COP. As publicações acontecem todo sábado às 4 horas. Então hoje já teremos a publicação de um artigo imperdível sobre a temática. Muito legal, viu, Rebeca? Aliás, o site internacional da Amazônia presta um serviço muito grande para todos aqueles que querem ficar por dentro de relações internacionais. Diz pra gente como é que pode acessar todo esse conteúdo, Rebeca. O nosso site mudou de domínio, então você vai encontrar através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram, TikTok e Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Muito legal. Rebeca, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Aniele de Moraes aqui no programa Globalizando de hoje. Tem uma pergunta maravilhosa aqui do Pedro Alves. Muitos idosos sofrem com abandono familiar. Como a universidade pode auxiliar na criação de projetos que promovam o apoio e a integração social dessa população? Isso é uma triste realidade que a gente enfrenta no nosso país, né? E a primeira coisa é que esses projetos que a gente desenvolve na universidade, eles precisam mostrar para a sociedade de forma geral que isso é uma forma de violência. Abandono é um tipo de violência contra a pessoa idosa, negligência. E aí a gente precisa ter medidas para combater isso. Para a gente integrar a pessoa idosa na nossa sociedade, a gente tem várias formas. Promover exercício físico. Então, os projetos de extensão não visam apenas promover assistência no ambulatório, por exemplo, e reabilitação, né? Na fisioterapia, terapia ocupacional. Mas também prevenção e formas de integração social. Então, eventos que promovam, projetos que promovam exercício físico, que promovam bem-estar. Então, a terapia ocupacional do NAI faz momentos, inclusive levando os idosos para fazerem passeios. Eles não precisam estar doentes para procurar o serviço de saúde. É interessante, né? O nosso objetivo é prevenção. Então, existem também outras áreas da saúde que são importantes para isso. Serviço social, mostrando os direitos da pessoa idosa. Os estudantes de direito, mostrando também, né, sobre o acesso jurídico, como é que eles podem se defender, o que eles têm de direito, buscar isso. Muito legal. E a inclusão digital. Perfeito. Né? E no NAI a gente vai começar uma atividade nova também com o professor Seidel, da engenharia florestal, para ensinar os idosos lá no herbário sobre cultivo de sementes. É uma forma de a gente estimular a jardinagem e aí promover o que eles gostam, né? O que traz bem-estar. Eduardo. E daí a diferença entre faculdade e universidade, né? A nossa Universidade da Amazônia, Universidade do Estado do Pará, na verdade, são centros de acolhimento social que prestam diversos serviços, não é só dar aula e formar alunos, né? Exatamente. Uma coisa muito importante também é unir as áreas, as diversas áreas, para a gente fazer um grande projeto de acessibilidade.
estabilidade, né? E prevenção de quedas. Não só na universidade, nos entornos, mas na nossa cidade. O nosso grande sonho é tornar Belém a cidade amiga do idoso. Para isso a gente vai por parte, porque geralmente nessas iniciativas a gente começa por um bairro, mas é o nosso próximo objetivo, né? A Camila Valentim está dizendo assim: empresas privadas e o setor público precisam investir em políticas de combate ao etarismo. É preciso conscientizar pessoas de que a idade não é indicativa para incapacidade. Interessante, né? De forma alguma. Idade não é documento na geriatria. A gente visa a capacidade funcional. O que é isso? Independência, conseguir fazer as atividades do dia a dia de forma independente, sem ajuda, e autonomia, poder gerir a própria vida. É isso que a gente busca, né, no envelhecimento ativo e saudável. A Jane Otimar está dizendo reflexões muito importantes, uma manhã de muito aprendizado, parabéns pela iniciativa. A Duda Miranda está dizendo bom dia globalizando. A Jane Otimar, bom aprender com quem sabe, valeu professora Aniele. O Larison lá está dizendo muito bom programa, primeira vez por aqui, então fique sempre todo sábado 9 da manhã. Estamos há 13 anos no ar aqui na Rádio Nama, então é muito conteúdo de qualidade, o Eduardo inclusive está fazendo a dissertação dele de mestrado sobre o programa Globalizando, então além do nosso projeto de extensão, virou objeto de dissertação, né, Eduardo? Exatamente, a gente quer tornar o Globalizando eterno, né? A gente quer levar para as futuras gerações. Quando eu estiver nessa faixa etária idosa, eu quero que o Globalizando também exista, né? Ativo, graças a Deus. Com certeza. E levando temas internacionais por diversas perspectivas, né? Não é só falar do internacional, mas falar do que acontece aqui e como isso impacta a vida das pessoas ao redor do mundo. Eu vou pedir mais 2 minutos para Joelma, porque eu queria perguntar uma coisa fora do roteiro. Professora, nós estamos num período muito importante da vida na nossa sociedade, que é a valorização das pessoas e também as negações desses direitos. Então nós temos esse embate, né? Como é que a Universidade do Estado do Pará pode ainda propor coisas melhores para ainda crescer dentro dessa atividade? Promovendo momentos de debate entre professores, alunos e técnicos, porque é muito importante a gente discutir esse conhecimento e pensar em formas da gente aplicar isso na comunidade. Perfeito. E depois, através das ações de extensão, levar isso tudo para a comunidade e envolver tudo isso num grande evento científico com a parceria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que apoia essas iniciativas para que a gente faça uma mudança de fato no nosso estado e contribua para a mudança no nosso país. Perfeito. Então a universidade tem um papel fundamental. Olha só, está terminando o Globalizando, estamos chegando na última etapa da viagem musical e como sempre, né, Cherne, voltamos para casa. Exatamente, professor, voltamos para casa, no Brasil, né? Que em 50 cidades se adaptaram para a inclusão de pessoas idosas em setores de direito básico. Para isso, o sistema de saúde do país passa a prever diretrizes e estratégias específicas voltadas para a população idosa. Em representação ao Brasil, ouviremos Meu Erro, de Paralamas do Sucesso. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós terminamos o programa pra cima com Paralamas do Sucesso. Não foi isso, Cherne? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Meu Erro, de Paralamas do Sucesso. E em Pelotas, a Universidade Católica desenvolve projetos de extensão voltados à atenção da população idosa, como a Universidade Aberta da Maturidade e o Ambulatório Multidisciplinar em Geriatria. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o Globes deste sábado. Quero dizer que eu fico muito feliz de você ter acompanhado a gente aqui na Rádio Nama, que você está ouvindo agora nas nossas plataformas digitais. Você nos acompanhou na live do Instagram. São vários Globalizandos ao mesmo tempo. Sou o professor Mário Tito Almeida, um orgulho muito grande de estar também conduzindo esse programa junto com grandes e profissionais de qualidade. Quero agradecer, acima de tudo, a nossa convidada, a professora Aniele de Moraes. Desejo sucesso no seu trabalho, nos projetos futuros da UEPA e desejo também que esse trabalho chegue a tantas pessoas. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, professor Mário Tito, toda a equipe aqui do Globalizando. Parabéns por esse excelente trabalho. Uma honra estar aqui com vocês e continuem com muito sucesso, porque a nossa comunidade precisa desse projeto. Obrigada. Muito bem. Quero agradecer quem fez perguntas. Lucas Mendes, Maria Souza, João Pereira, Ana Lima, Alexandre Morel e Pedro Alves. Eu quero agradecer muito a
líder da equipe de mídias, Carol Matsura. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, professor, sempre um prazer estar aqui no Globalizando. Agradeço a quem ficou com a gente até agora e, claro, a professora Aniele pelas contribuições. A conversa passou super rápido, foi muito gostosa aqui, nosso debate. E eu quero lembrar vocês que no próximo sábado, às 9 horas da manhã, o nosso tema vai ser sobre Floresta Amazônica, Nossa Casa, Nossa Vida. Vai estar com a gente o professor Johanny Honda, do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Agradeço ao parauapebense José Cherny, ele é membro da equipe do Globalizando News. Obrigado, Cherny. Eu que agradeço, professor. Também queria agradecer a nossa convidada. Foi realmente um programa muito especial. É sempre um prazer estar aqui. Eu também queria lembrar você, ouvinte, para acompanhar o Globalizando no Twitter, Instagram e Threads, todos @pglobalizando. Obrigado, Cherny. Quero agradecer ao coordenador executivo do programa, o internacionalista Eduardo Oliveira. Obrigado, Edu. Professor, muito obrigado, professora Aniele, pela aula, né? A gente estava bastante ansioso por esse encontro, por essa aula, né, que a gente teve aqui sobre esse tema tão importante. Agradecer você também que até agora está aqui no programa Globalizando, nesse sábado de manhã maravilhoso. E olha, para você, não perca que o programa Globalizando vai ficar disponível a partir de quarta-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos programa Globalizando. Então, quarta-feira você vai poder rever tudo aquilo, a presença da professora Aniele aqui no programa Globalizando. A direção de estúdio hoje foi da queridíssima rainha de Benevides, Iane de Paula. No cronômetro direto da cremação, Joelma Costa. Obrigado, Joelma. Na transmissão da live, brigadíssimo Nina Fernandes, muito obrigado. Hoje, este programa também foi produzido por Juliane Vidal nas orientações, Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Maria Clara Barata, Crigo Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist. Alice Cardoso, Letícia Costa, Maria Luísa Garcia, Vitória Barbosa no Globalizando News. Emi Vilas Boas, Marília Martins, Laura Coelho, Rita Polaro, Eduarda Miranda, Ana Beatriz Pinheiro, Isabela Soares nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Victória Vidal, Eduarda Cavalcante nas externas, Sérgio Salles nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio Cunha no conteúdo, Sátia Lobato no roteiro, Camila Neres e Ana Clara Nunes na revisão, Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão no Globalizando Live, Larissa Schoenberg e Helena Ribeiro no arquivo e documentação, Daiane Almeida nos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Hoje a operação de áudio foi Que Bom Rever, Mário Melo. Muito obrigado, Mário. A apresentação feminina, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau!